Tá gravando. Obrigada, Leiliane. Boa noite, professor Silvio. Boa noite a todos. Meu nome é Eliane do Carmo. Juntamente com Leiliane e Stephanie, ficamos responsáveis de falar a respeito do livro Ciência com Consciência, de Edgar Morin. O livro já começa a ser interessante e provocativo pelo título. Pensar numa ciência com consciência, ele já adianta muito no quanto ele propunha entregar com essa obra. O livro é dividido em duas partes. A primeira parte é Ciência com Consciência. Nessa primeira parte, ele trabalha um capítulo chamado Para a Ciência. E na segunda parte do texto, ele trabalha para o pensamento complexo. E ele nomeia esse título inicial de O Desafio da Complexidade. Nesta obra, o Morin, ele propõe neste livro enfrentar esse duplo desafio de apontar problemas éticos e morais da ciência contemporânea. Com esses múltiplos e prodigiosos poderes de manipulação que o cientista ou o cidadão acabam enfrentando, de algum modo, o problema do controle político. Ele defende um paradigma... Ele defende uma crítica a esse paradigma clássico, que é a complexidade dos fenômenos, que eles pudessem se resolver a partir de princípios simples e leis gerais. A proposta dele está relacionada a enfrentar a complexidade do real. Pode passar, Leiliane, por favor. Pronto. Como eu disse, esse livro é dividido em duas partes, Ciência com Consciência e a segunda parte nomeada para o pensamento complexo. E a atenção propriamente dita aqui está no texto inicial Para a Ciência, que vai da página 15 à página 36. Esse capítulo inicial para a ciência, ele tem 4 tópicos. O primeiro, a ciência-problema. O segundo, a verdade da ciência. O terceiro tópico, ele vem com a pergunta: vivemos uma revolução científica? E o quarto tópico, propostas para a investigação. Na abertura do texto, A Ciência-Problema, Morin já diz que há 3 séculos o conhecimento científico não faz mais do que provar suas virtudes de verificação e de descoberta em relação a todos os outros modos de conhecimento. Morin diz que, particularmente intensa no século passado, o conhecimento científico foi o responsável pelo fabuloso progresso do nosso saber. É evidente que esse conhecimento científico determinou progressos técnicos inéditos. Contudo, Morin questiona que essa ciência elucidativa, enriquecedora, triunfante, ela tem, na perspectiva dele, cada vez mais problemas graves que se referem no conhecimento que produz, a ação que determina, a sociedade que transforma. A preocupação de atentar, segundo Morin, que ao mesmo tempo a ciência que é libertadora, mas também ela traz possibilidades terríveis de subjugação. Então, o conhecimento vivo que oportuniza a evolução é o mesmo que acaba avançando o aniquilamento da humanidade. Ele, até mais na frente, ele cita o caso de Hiroshima. O desenvolvimento técnico-científico acaba sendo uma perspectiva de trazer problemas para a existência da humanidade. Morin propõe que se acabe com a tola alternativa da ciência boa, que só traz benefício, e da ciência má, que só traz prejuízo. Ele abre um tópico dentro desse primeiro capítulo, onde se destaca e nomeia um lado mau. Ele aponta alguns tópicos, onde ele lista alguns problemas deste tal lado mau da ciência. O desenvolvimento da disciplina das ciências, ele diz que não traz unicamente as vantagens da divisão do trabalho, da contribuição das partes especializadas, mas também traz alguns inconvenientes relacionados à superespecialização, a ideia de enclausuramento, a ideia de fragmentação do saber. Então se constituiu aí uma desconexão, um desligamento das ciências naturais, daquilo que se chama prematuramente, segundo Morin, ciência do homem. As ciências antropossociais, elas adquirem vícios da especialização, sem nenhuma das vantagens dessa super especialização. Então, os conceitos do homem, do indivíduo, de sociedade, que passam por várias disciplinas,
que são da área de interesse são, na palavra de Morin, triturados, dilacerados, entre essas disciplinas, sem a possibilidade desses conceitos serem reconstituídos. Aí ele fala que, desde Hiroshima, sabemos que a energia atômica tem a possibilidade de suicida para a humanidade. E mesmo ela sendo pacífica, ela pode ter problemas biológicos e, sobretudo, sociais e políticos. No tópico seguinte, ele abre um tópico denominado Uma Era Histórica. Ele diz: se antes a atividade científica era sociologicamente marginalizada, periférica, ela se torna hoje poderosa, uma maciça instituição que acaba ocupando o papel central da sociedade. É controlada por poderes estatais e poderes econômicos. Usando a expressão de Morin, no texto em que cita em que ciências técnicas, sociedade e Estado se relacionam, a técnica produzida pela ciência transforma a sociedade, mas também, retroativamente, essa sociedade tecnologizada, com tecnologia envolvidas, acaba transformando também a própria ciência. Então, dentro dessa realidade toda, considerando que a ciência está no âmago da sociedade, embora ela seja distinta em relação à sociedade, ela é inseparável da sociedade. E aí Morin destaca uma frase simples, mas é importante lembrar que ele diz: todas as ciências, incluindo as físicas e as biológicas, são sociais. Ele reforça que a gente pode esquecer que tudo aquilo que é antropossocial tem uma origem de um componente biofísico. Ele faz destaques. Mais adiante, ele entra num aspecto de discutir o conceito da verdade das ciências, que vai ficar com a Leliane, ela vai trazer um pouquinho de informação sobre esse tópico. Obrigada. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao que a Eliane mencionou, a segunda parte, Morin destaca o conceito A Vida da Ciência, onde ele diz que o espírito científico é incapaz de se pensar, de tanto crer que o conhecimento científico é reflexo do real. Diante deste conceito, se tornaria um exercício de autocrítica da ciência e do pensamento científico, que o mesmo propõe. Mas é importante enfatizar também que a ideia desse conhecimento científico traz a prova empírica e a prova lógica. Então, a verdade objetiva da ciência acaba escapando ao todo olhar científico, exatamente por ela ser esse próprio olhar. Então, tudo aquilo que é elucidativo não precisa ser elucidado. Mas o que é realmente elucidativo? É algo esclarecedor. Um exemplo, as respostas apresentadas pelos cientistas foi algo elucidativa, algo que eles souberam explicar e expôs para o leitor. Morin destaca também que as teorias científicas têm uma enorme parte imersa, não científica, mas indispensável ao desenvolvimento da ciência. Reforçando também, ele destaca que as teorias científicas dão formas, ordens, organização de dados, verificações em que se baseiam, pois elas são um sistema de ideias e construção do espírito, que se aplicam aos dados para lhes serem adequados. Destacando outro trecho do livro, Morin fala que a ciência é mais mutável do que a teologia, que a teologia opera no campo sobrenatural, inverificável, enquanto a ciência se baseia no mundo natural e por isso ela é sempre refutável. E o conhecimento científico é certo, na medida que se baseia em dados verificados, e que esteja apto a fornecer previsões concretas,
Moran destaca no texto que o progresso da certeza científica, entretanto, não caminha na direção de uma grande certeza. Outra coisa importante que me chamou a atenção também foi que Moran, por algum tempo, se julgou que o universo fosse uma máquina determinista, impecável e totalmente conhecida, e que alguns creem que uma equação-chave revelaria os segredos do universo. Continuando no texto, Moran destaca o progresso das certezas científicas e o progresso da incerteza. Uma incerteza boa, entretanto, que nos liberta de uma ilusão ingênua. Indo para o próximo tópico, que é a regra do jogo, Moran destaca algumas frases que me chamaram a atenção e que eu acho importante mencionar aqui, que ajuda bastante também no meu pensamento crítico e em pesquisa. Uma delas é: a ciência não é somente a acumulação de verdades verdadeiras, ela é um campo aberto onde se combate não só teorias, mas também os princípios de explicação, isto é, as visões do mundo. E esse combate tem e mantém as regras do jogo. Destacando outra frase também, que é: o físico não é mais inteligente do que o sociólogo, que ainda não consegue fazer da sociologia uma ciência, e que em sociologia é muito mais difícil estabelecer a regra do jogo. Então, a ciência não pode ser considerada simplesmente uma ideologia social, porque ela estabelece seus diálogos no campo da verificação empírica com o mundo dos fenômenos, e que a ciência se encarrega o tempo todo de se interrogar sobre suas estruturas ideológicas e sobre seus enraizamentos socioculturais. Agora, o terceiro tópico ficará com a Eliane. Voltei, pessoas. Trouxe para vocês umas informaçõezinhas do tópico 3, que vem com a pergunta, né? Vivemos uma revolução científica? Moran questiona sobre esse nome, esse tópico, essa pergunta, né? Vivemos uma revolução científica? A ideia é que se deve perguntar, de alguma forma, se todos os horizontes científicos já não começam a se elaborar aquilo que creiam, denomina como revolução científica. Quando é exemplar, é fundamental que aconteçam mudanças de paradigmas, que aconteça uma revolução de pensamento que estaria se esboçando e que postulava que essa visível complexidade dos fenômenos não poderiam mais se explicar a partir de princípios simples. Agora vocês vão ficar com a Leliane com o tópico 4. Então, o 4, ele tem 3 propostas para a investigação, né? Para encerrar esse capítulo, Moran destaca o papel do conhecimento científico e a organização da ciência, o modo de questionamento defendendo a ideia complexa do pensamento científico. E essas 3 propostas de investigação são: a primeira, que os caracteres institucionais da ciência não sufoquem, mas estofem os seus caracteres aventurosos. A segunda, que os cientistas sejam capazes de interrogação, que a ciência seja capaz de autoanálise. E a terceira e última, que sejam ajudados ou estimulados os processos que permitiriam a revolução científica em curso realizar a transformação das estruturas de pensamento. Então, diante do que foi apresentado, dá para observar a complexidade a complexidade que é entender a ciência. Mas Moran deixa seus pensamentos explicados, mostrando que a ciência tem vários conceitos. Elas noções de ciência, razões cientistas, dentre outros. Mas a pergunta que não quer calar: é possível definir a ciência? Isso, pessoal. Obrigada pela atenção.